anunciar o que ouvide e vês. Aí eu te pergunto, quais são os teus frutos? Fruto não é só você vir na igreja, sentar aqui, dar glória e louvar o nome do Senhor. Fruto é você produzir frutos na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Fruto de testemunho, fruto de milagre, fruto de oração. E aí eu vou continuar a palavra. Ele fala: se vós estiveres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. A palavra permanecer significa estar com Cristo. Ou seja, permanecer é você dizer: Senhor, fica mais um pouquinho, porque já se faz tarde. Ou seja, é você dobrar o joelho e começar a orar e dizer: Senhor, eu quero te sentir na presença. Senhor, eu não quero sair daqui sem sentir na presença. É você querer pregar e orar. É você ter sede. É você ansiar pela presença dele. Isso que é permanecer. O propósito de Deus é que você esteja mais tempo com ele do que faça mais para ele. Como assim? É você ter tempo com Deus. Tempo de qualidade. Tempo de oração. Tempo de jejum. Tempo de dedicação na palavra. Permanecer é estar com ele e ele contigo. Aí você quer ser usado, mas você não ora, não passa tempo com ele. Você quer milagre. Meu Deus, por que o Senhor não me responde? Aí eu te pergunto, quantas horas você permanece com ele durante 24 horas? Ah, mas eu não consigo trocar o joelho e ficar uma hora, tenho muito serviço. Crente que é crente, vai lavando a louça e vai adorando. Uma hora ele está cantando, outra hora ele está orando. Ele está 24 horas ligado no trono da graça. Ou seja, ele está trabalhando, está lapidando, está metendo. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí ele prega, ele canta, ele ora, ele faz o mistério. Por quê? Está ligado no trono da graça. Está ligado na videira. E aí, meus amados irmãos, permanecer é estar com ele. Permanecer é perseverar. A Bíblia diz: aquele que tem a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque se ele olhar para trás, ele não é apto no reino do céu. Quem põe a mão no arado só tem que avançar. Não pode parar. Não pode retroceder. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que perseveram. Porque a Bíblia diz: perseverar até o fim e será salvo. Sabe por que Jesus disse: bom é Deus? Porque naquela época só podia ser chamado de bom quando você completava a tua obra, quando você terminava a tua obra. Era como se ele estivesse recebendo um elogio. E quando ele diz bom é Deus, sabe o que ele estava dizendo? Eu ainda não completei a minha obra, eu ainda não terminei. Sabe quando você vai saber que o crente é bom? Quando ele morrer e você ter certeza que ele foi para a glória. Quando ele morrer e você ter certeza que ele deixou o galardão. Então, meu amado, não tem ninguém bom como é Deus. E bom só vai ser quando você vencer este mundo de aflição. Aqui estamos se aperfeiçoando. E sabe o que a palavra de Deus